Bem-vindos a todos e a todas a mais uma aula do nosso curso A Gestão do Território na linha de cuidado das doenças crônicas não transmissíveis. Eu me chamo Thalita e eu vou ser a professora dessa aula aqui para vocês. Eu sou nutricionista de formação, eu tenho especialização em saúde da família e já atuei como nutricionista em equipe multidisciplinar em unidades de saúde no município de São Paulo. E atualmente eu componho a equipe do projeto Articular RAS, junto com outros trabalhadores e trabalhadoras, pensando e estruturando o processo formativo, que é o curso, né, as trilhas de aprendizagem que vocês estão acessando na plataforma. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema que eu acho muito importante mesmo nesse quinto módulo, né, que é um módulo que a gente vai tratar bastante a questão da abordagem, como a gente faz uma abordagem para mudança de comportamento, de estilo de vida, né, com os usuários. E eu vou trazer dois referenciais teóricos, um é o modelo transteórico e o outro é a entrevista motivacional, para dar recursos aí, né, para a gente poder trabalhar com os usuários, tá? Então, vamos começar aqui com o modelo transteórico. E para a gente começar, eu vou colocar uma perguntinha aqui para a gente pensar um pouquinho a respeito, tá? Então, a pergunta é: o que faz uma pessoa mudar? Né? Será que a gente já se perguntou? O que será que faz uma pessoa mudar um comportamento? O que motiva uma pessoa a mudar? Por que uma pessoa muda? Por que uma pessoa não muda? Se ficar mais fácil, a gente também pode pensar sobre nós mesmos, né? Que comportamento eu já mudei? Por que eu mudei? Ou que comportamento eu deveria mudar? Por que eu não mudei? Né? Então, vamos pensar um pouquinho nessas perguntas. Se vocês quiserem pausar um minutinho o vídeo e pegarem o diário de vocês, aquele diáriozinho que a gente propõe, né, vocês usarem ao longo aí de todo o percurso de aprendizagem, para vocês escreverem aí, pensarem um pouquinho, escreverem sobre essa pergunta, tá? Fiquem à vontade aí para pausar o vídeo, mas eu vou seguindo a aula aqui. Bom, e por que é importante pensar sobre mudar e sobre mudanças, né? Porque a gente sabe que o cenário atual é de um aumento, a gente vem observando um aumento da prevalência da maioria das doenças crônicas não transmissíveis, né? E a gente sabe que muitas delas têm uma relação com hábitos de vida que são compatíveis ou não com a saúde, né? E aí a gente está falando aqui de hábitos alimentares, atividade física, tabagismo, que são algumas das coisas que a gente traz aqui no curso, mas também a gente está falando de higiene do sono, estresse, né? Convivialidade, enfim, convívio social, são várias questões que vão afetar, né, enfim, nosso funcionamento, né, tanto emocional como fisiológico, físico, e que tem a ver com o aumento da prevalência das doenças crônicas. E como a gente sabe que isso é um problema importante de saúde pública, é importante a gente começar a pensar um pouquinho sobre os determinantes do comportamento e meios para a adoção de práticas promotoras de saúde, né? Porque a gente sabe que não basta só orientar o que fazer, né? A gente sabe que se fosse só isso, seria muito mais fácil o nosso trabalho, né? A gente sabe que para alguns pacientes, alguns usuários, isso pode até funcionar, mas para vários deles, somente uma orientação não funciona, né? Então, os modelos teóricos, né, assim como o modelo transteórico, eles vão ajudar a gente a prever e entender como acontecem determinados comportamentos em saúde. É importante ressaltar que a gente viu no módulo 1 os determinantes sociais de saúde, né? E a gente não pode perder eles de vista quando a gente fala também de mudança de comportamento, porque é claro que eles determinam muitos das escolhas que as pessoas acabam fazendo. A gente viu isso e pensou e refletiu muito sobre isso no módulo 1. A gente sabe que o nível socioeconômico, o acesso a bens, serviços, né, a escolaridade, tudo isso também vai ter uma influência muito importante, né, nas escolhas. Mas não só isso, né, e mesmo dentro das limitações ou das possibilidades, né, que os determinantes sociais de saúde e doença podem trazer, a gente também pode colocar em cima disso os determinantes do comportamento, tá? E só para contextualizar um pouquinho, né, o modelo transteórico, ele foi criado e pensado na década de 80 por dois pesquisadores, o Prochaska e o Di Clementes, e eles estavam trabalhando a princípio com tabagistas, né, e depois foram expandindo aí para outros comportamentos, né, esse modelo foi sendo aplicado em outros comportamentos, e a gente pode usar ele hoje em dia para mudança de praticamente qualquer comportamento em saúde. Talvez alguns de vocês já tenham até ouvido falar, né, do modelo transteórico, mais especificamente sobre os estágios de mudança, que é aquele estágio pré-contemplativo, contemplativo, né, decisão, ação e manutenção.
Quem nunca ouviu falar, fica tranquila, eu vou explicar, enfim, de forma bem... assim, é um módulo introdutório, claro, sobre o tema, né? Eu não pretendo aqui esgotar o assunto, mas eu acho que já vai trazer uma boa base para vocês, né? Então, quem não conhecer pode ficar tranquilo. Mas, além dos estágios de mudança, o modelo transteórico também tem outros pilares, e cada um desses pilares, a gente vai ver, vai trabalhar um aspecto, né? Então, os estágios de mudança, eles vão trabalhar o tempo, o quando, né, vai ocorrer a mudança. A gente vai conseguindo colocar o indivíduo numa escala de temporalidade. Os processos de mudança vão trabalhar como a mudança ocorre através desses estágios, né? São estratégias que a gente pode usar que ajudam muito a conduzir o usuário através dos estágios de mudança, tá? O equilíbrio de decisões vai falar dos prós e contras para a mudança, né? É como se fosse uma balança de decisões mesmo, né? O que é benefício e o que é prejuízo, o que eu ganho com uma mudança e o que eu perco com essa mudança, porque a gente pode achar que não, né, e não é tão óbvio, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que, de fato, né, mesmo quando a gente vai adotar um hábito que a gente considera bom e saudável, a gente vai ter perdas, né? E a autoeficácia, que fala sobre a confiança para a mudança, tá? Então, é a minha confiança na minha própria capacidade de fazer uma mudança. Vamos começar, então, falando sobre os estágios de mudança. Eu falei que ele tem um aspecto, e é bem característico desse referencial teórico, né, do modelo transteórico, que é a questão da temporalidade, né? Então, a gente vai ver, e depois eu vou mostrar um fluxogramazinho que vai deixar mais claro para a gente como que essa temporalidade entra aqui. E aí, o que a gente precisa começar a pensar? Que a mudança, né, vamos pensar na mudança como um processo, e não como um evento, né? Porque dessa forma a gente vai começando até a desenvolver uma certa compaixão pelo usuário, né? Porque a gente sabe, assim, o quão frustrante é, às vezes, fazer uma orientação e a pessoa, o paciente, não aderir, né? E aí, às vezes, a gente fica esperando muito o momento da mudança, sendo que o fato dele estar mudando de estágio já a gente já pode considerar como uma mudança, né? E vamos ver agora aqui em mais detalhes cada um dos 5 estágios, né? Da pré-contemplação, contemplação, decisão, ação e manutenção. A pré-contemplação é o seguinte: é aquele paciente que chega, aquele usuário que chega na unidade de saúde e fala assim, você pergunta para ele, por que você está aqui hoje? E aí ele vai te dizer, eu tô aqui porque o médico mandou. Eu tô aqui porque minha mulher mandou, né? Eu não tenho nenhum problema, né? Quem mandou eu vir aqui foi outra pessoa. Ou é aquela pessoa que você vai dizer assim, não, o senhor precisa mudar, o senhor precisa comer melhor e tudo mais, e ele vai dizer assim para você, não, mas eu sempre comi assim minha vida inteira, e eu nunca tive problema, né? Minha mãe sempre comeu assim, meu pai sempre comeu assim, a gente nunca teve problema de saúde, por que agora você está me falando para mudar, né? Então, não é que a pessoa não quer tratar o problema, é como se ela não fosse nem capaz de ver que um problema existe, né? E aí, muitas vezes, não é que eu não tô... pode ser que eu não sei que isso é um problema de fato, pode ser isso, mas também pode ser que eu não quero saber, né? Pode ser uma negação. Então, tem essas duas possibilidades aqui. Mas essa pessoa que não está pensando em fazer mudança nos próximos 6 meses, depois eu vou mostrar o fluxograma, como eu comentei, mas ela não está nem passando pela cabeça dela fazer mudança, tá? Como eu falei, elas não sabem ou não querem saber sobre as consequências do seu comportamento. Evitam ler, ouvir ou saber a respeito do seu hábito de risco, tá? E elas podem ter tentado mudar diversas vezes sem sucesso. Então, quando a gente pensa nos estágios, né, eles têm uma certa sequência, digamos assim, progressiva, né? A gente vai da pré-contemplação para a manutenção. Né, a ideia é ir conduzindo, né, passando de um estágio para o outro, mas o contrário também pode acontecer. Eu também posso estar num estágio, por exemplo, de planejamento, né, de decisão, tentar fazer uma mudança sem sucesso e voltar para o estágio de pré-contemplação. Então, isso acontece muitas vezes, né, aquele paciente que vai dizer, eu já tentei, não deu, comigo não dá certo isso, né, eu já tentei várias vezes e não dá certo, tá? Aqui, e também no estágio de contemplação, que eu vou falar um pouquinho agora, não são os estágios para a gente começar a orientar a mudança,
né? Não é um estágio que a gente não tá ainda o momento, é precoce ainda para esse usuário, a gente falar, você precisa comer mais legumes e verduras, você precisa fazer isso, você precisa fazer uma atividade física, porque essa pessoa ainda não está pronta para mudar, então ela vai começar a te dar justificativas pelos quais ela não vai conseguir mudar, né? Aqui a gente vai trabalhar, eu vou apresentar mais para frente, né, os processos de mudança, tem outras estratégias para trabalhar, tá? Com esses dois estágios aqui. Mas vamos falar um pouquinho da contemplação, então. Essa pessoa, ela tá pensando em fazer mudança nos próximos 6 meses, tá? É uma pessoa que já sabe que tem um problema, ela já entendeu que ela precisa mudar, só que ela se dá conta que mudar dá trabalho, né? E aí, a gente vai ver muito um lugar assim de eu quero, mas é difícil. Esse mas aí que aparece, né? Que é o que caracteriza a ideia de ambivalência, que é a pessoa sabe os benefícios de mudar, mas também sabe os prejuízos, que é um pouco, vou falar mais para frente da balança decisória, que é a gente pensar exatamente isso, assim, para eu aderir a um comportamento saudável, eu preciso abrir mão de alguma coisa, certo? Então, muitas vezes eu vou ter que me organizar para fazer uma compra, talvez eu vou ter que investir um dinheiro, eu vou ter que investir tempo, né? São coisas que para algumas pessoas podem ser muito valiosas. E é por isso, muitas vezes, que a gente não consegue mudar o comportamento. Não é porque a gente não quer ou porque a gente não tem força de vontade. É porque a gente vai perder coisas que às vezes a gente não se dá conta. Muitas vezes a gente não se dá conta. E o nosso papel enquanto profissional é ajudar a pessoa a ver que também tem isso, também tem as perdas. E trabalhar como vai lidar com essas perdas, né? Porque essa ambivalência, ela pode manter a pessoa nesse estágio por longos períodos, principalmente se a gente não trabalha a ambivalência. Se a gente não tende a balança mais para o lado dos prós, essa pessoa pode ficar aí pensando nisso durante meses, anos. Tenho certeza que vocês vão ter alguns, se vocês pensarem sobre os próprios comportamentos, vai ter alguma coisa aí que vocês já estão planejando, né, querendo, desejando há muito tempo e não conseguem colocar em prática. Aquele plano de janeiro, né, em janeiro eu vou começar, em janeiro eu vou fazer atividade física, eu vou entrar na academia, e aí vai um mês, e depois não consegue mais ir. É por isso, né? Por conta dessas perdas que a gente acaba tendo. Eu vou falar mais adiante, tá? E como eu já falei, assim como na pré-contemplação, ainda não é um momento de orientar mudanças e planos de ação, tá? Quando que a gente vai começar a orientar mudança e plano de ação? Nesse estágio, que é o estágio da decisão. A pessoa está pensando em fazer mudanças no próximo mês e geralmente já fizeram coisas significativas visando a mudança de comportamento no último ano. O que essa pessoa vai te dizer? Ela vai te dizer assim: lá na esquina de casa tem uma academia, eu já vi o preço. Não, eu vi que tem ali perto de onde eu trabalho, tem uma feirinha ali de sexta-feira e ali dá para eu comprar os legumes e verduras, é mais barato. Sabe? Uma pessoa que já começou a se organizar para fazer a mudança. Ela já tem algum tipo de plano de ação, e aqui sim, como eu falei, já dá para entrar com ações e propostas, né? Mas no sentido da mudança mesmo, né? Da mudança de comportamento, não da mudança de pensamento, né? E também é nosso papel aqui, daí sim, ajudar a pessoa a encontrar alternativas, né? Porque ela pode te dizer, eu fui lá na academia, mas é caro. Né, não vou conseguir agora. Puxa, então, tem uma academia ao ar livre ali, sabe, ali perto de não sei onde, a gente que, né, trabalha e conhece bem o território, pode ajudar as pessoas também, né, a talvez acessarem serviços, né, ou recursos que elas não tinham conhecimento. O estágio de mudança da ação, a pessoa já fez mudança nos últimos 6 meses, então ela já está fazendo, né, já fez a mudança. Como a ação é passível de ser observada, ela é confundida como o único estágio onde há mudança de comportamento. Então, isso aqui que eu acho que é importante também reforçar, sabe? Porque como a gente consegue só ver quando há de fato uma mudança no comportamento, quando a pessoa parou de fumar, quando a pessoa começou a comer mais legume e verdura, aí a ideia é que a gente fica com a impressão de que ela só de fato fez alguma coisa nesse estágio, e não é bem por aí. E se a gente trabalha dessa forma, como eu falei, fica frustrante para a gente, muitas vezes fica frustrante para o paciente também, para o usuário também, né? Então é importante a gente conhecer esses outros estágios, né? Porque a gente sabe que antes da ação tiveram várias coisas que precisaram acontecer para a pessoa chegar aqui, né? E que não é por falta de força de vontade, né? Não é porque ela não quer, porque não quer nada com nada, é porque realmente é um processo, né?
E o estágio de manutenção. Esse estágio, o indivíduo já fez mudanças, né, de 6 meses a 5 anos, né, esse período de 6 meses a 5 anos depois de ter começado as mudanças. E aqui a gente vai trabalhar mais para evitar recaída e lapso, né? O lapso é quando a pessoa vai retomar aquele comportamento de risco, né, aquele comportamento que estava, enfim, que ela quis mudar, de forma bem pontual. E a recaída é quando ela retoma na mesma frequência e intensidade que ela fazia uso anteriormente, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar ajudando a pessoa a identificar quais são os possíveis gatilhos para uma recaída, por exemplo, né? Ela vai começando a perceber, eu estava comendo legume e verdura todo dia nos últimos 3 meses, aí eu comecei a ver que um dia eu não comi, outro dia eu não comi, né? E aí, o que aconteceu? Por que será que você não está conseguindo comer, né? Ela vai se dar conta, porque eu tá sobrecarregada, eu não estou conseguindo fazer compras, eu estou sem dinheiro, não consegui me organizar, enfim, vai identificar ali o que é que pode estar causando essa possível, antever a recaída, né, o ideal. E se a pessoa tem uma recaída, é aprender com a recaída. Beleza, se recaiu, e aí, o que aconteceu, por que você recaiu e como que a gente retoma, tá? Então, isso está previsto de uma certa forma, né, nesse modelo. A recaída faz parte do processo, ela não é obrigatória, mas a gente precisa saber que ela faz parte do processo e que a gente precisa saber manejar também, tá? Alguns estudos vão apontar que só depois de 5 anos de mudanças, as chances de recaída caem significativamente, tá? Então, só depois de 5 anos que a gente pode dizer, não, essa pessoa tem bem menos chance de recair, vocês vejam, né? É um tempo longo para a gente poder dizer que uma pessoa realmente conseguiu mudar um comportamento. Não é algo tão simples, né? Mas tem formas de fazer. Aqui é o fluxograma que eu falei, então vocês podem colocar a pessoa aqui no fluxograma e conversar com ela mesmo, para vocês poderem identificar em qual estágio ela tá? Esse fluxograma, ele é do caderno de atenção básica de manejo da obesidade. Então, por isso ele é específico para perda de peso, mas a gente pode perguntar para a pessoa, que nem aqui, ó, você pretende perder peso nos últimos 6 meses, nos próximos 6 meses? Se a pessoa dizer não, pré-contemplação. Se ela dizer sim, você pretende perder peso nos próximos 30 dias? Não, é contemplação. Sim. Você tem feito modificações no seu estilo de vida recentemente para perder peso, como comer menos gordura, reduzir as porções, fazer exercícios? Não, está em preparação. Sim. Há quanto tempo você tem feito essas mudanças? Menos de 6 meses, ação, mais de 6 meses, manutenção. Tá? Espero que tenha ficado mais clara a questão da temporalidade aqui. Bom, o próximo pilar que eu vou trazer é a autoeficácia, né? E a autoeficácia, ela é a confiança na minha própria capacidade de realizar mudanças. É um ponto também delicado e a gente precisa cuidar muito da autoeficácia dos nossos usuários, porque se a gente coloca metas muito grandes, muito complexas, a gente pode acabar se frustrando por não conseguir pôr isso em prática e fragilizar a nossa confiança de fazer, a nossa confiança na própria habilidade de fazer essas mudanças. Como eu falei anteriormente, já tentei, não deu certo, não vou tentar de novo, tá? Então, aqui é mais útil a gente colocar pequenas metas mesmo, assim, olha, você quer começar a comer mais legumes e verduras? Então vamos colocar uma porção por semana? Vamos fazer isso no almoço de qual que é o dia da semana que é mais fácil para você? De quarta-feira eu tô mais em casa. Então vamos pôr de quarta-feira? Porque isso é terapêutico. Na medida em que a pessoa percebe que ela conseguiu fazer um dia, fica muito mais fácil para ela colocar isso. E aí, às vezes, a gente nem precisa falar. A pessoa mesmo fala, eu consegui fazer, eu não consigo, né? Que é até esses 4 aspectos que vão ter uma influência na nossa autoeficácia, né? Então, esse que eu falei agora é experiências de desempenho. Então, são as minhas próprias experiências de vida, dando recurso e subsídio para as novas experiências que eu quero desenvolver. Então, por exemplo, eu quero fazer uma mudança, eu quero começar a fazer atividade física. E aí nós, profissionais, podemos perguntar, né? E você já tentou fazer atividade física antes? Eu tentei, eu fui na academia, não deu certo. O que mais que você tentou? Eu fiz zumba na época, eu gostava muito da zumba. A zumba deu certo, né? Então, e que tal se a gente retomar a zumba? Né? Porque ela já tem a experiência de que isso deu certo. Né? Então, essas são as experiências de desempenho. As experiências vicariantes são experiências que a gente empresta de pessoas, né? Então, pode ser, por exemplo, eu quero perder peso, meu irmão conseguiu, então eu consigo, né? Se meu vizinho conseguiu, então eu vou conseguir. A gente precisa tomar um cuidado aqui, porque às vezes a pessoa ela vai se espelhar e a gente está, né, vivendo aí
numa era, né, de muita exposição à informação em redes sociais, e muitas vezes a informação que a gente vai ver ali não condiz com a realidade, né, assim, ou pelo menos não com a realidade da maioria das pessoas. Né, então, eu perdi 50 quilos em 2 meses, né, a gente vê sociais. Claro que se a pessoa se coloca dessa, ela vai se frustrar, porque isso não vai acontecer de forma, né, natural, saudável para uma pessoa, né, comum, não vai acontecer, né? E então a gente precisa tomar cuidado em quem que é essa inspiração, né? E aí a gente vai cuidando e ajeitando isso, inclusive educando as pessoas para que não sejam, né, enfim, tão facilmente ludibriadas, digamos assim, né, com essas informações que veiculam por aí. A persuasão verbal e social é o que nós, né, profissionais de saúde, também podemos fazer, que é ajudando a pessoa a melhorar a autoeficácia dela, né? Então, valorizando as pequenas conquistas, ajudando ela a colocar metas que são possíveis, pequenas, que estão dentro das possibilidades e realidade dela. E a gente também pode ajudar pessoas ao redor, né? Psicoeducar, familiares, amigos, para que também façam a mesma coisa. Tá? E os estados fisiológicos e emocionais, eles também vão influenciar na autoeficácia na medida em que, por exemplo, se eu estou passando por um momento de vida que é muito estressante, né, tô sobrecarregada, etc., né, como é o caso que a gente vê da Sandra, por exemplo, né, que é no nosso caso da família, que ela é uma mãe de família, né, precisa cuidar dos filhos, cuida do marido, é preocupada com a saúde do marido, trabalha fora, né, faz várias coisas, fica mais difícil para uma pessoa assim colocar em prática alguns comportamentos promotores de saúde, e às vezes ela vai achar que a culpa é dela, né, ela vai dizer, não consigo fazer nada, não consigo nem comer uma salada todo dia, e aí, bom, sim, mas isso é porque você realmente, olha só, né, a condição que você está vivendo, olha como você não tem, de fato, tempo, assim, né, então isso é importante a gente também, porque às vezes as pessoas acabam se cobrando muito e elas precisam também ser mais realistas, tá? Então, esses 4 componentes a gente vai trabalhar pensando na questão da autoeficácia. O outro pilar do modelo transteórico que eu vou falar hoje é o equilíbrio de decisões, né? Eu já trabalhei os estágios de mudança, autoeficácia, agora o equilíbrio de decisões. É a avaliação dos prós e contras. Aqui é um pouco dá até um nó na cabeça da gente, assim, né? Porque se eu perguntar para alguém, olha, o que você ganha, né? Se você mudar a tua alimentação, a pessoa vai me dizer, né? Eu vou ficar mais saudável, eu vou perder peso, né? Justamente como essas falas estão postas aqui, né? Minha família ficaria menos preocupada, eu conseguiria controlar melhor o diabetes, eu perderia peso, eu me sentiria melhor, seria ótimo. E o que você perderia se você mudasse a tua alimentação para melhor, assim, para uma alimentação mais saudável? A pessoa vai dizer, nada, eu não vou perder nada. Só que ela vai, né? E ela vai perder o quê? Vai perder tempo, né? Ela vai ter que deixar de comer coisas que ela gosta. Ela pode ter medo, por exemplo, de tentar e de não conseguir de novo, né? Então, aqui, a gente precisa ajudar a pessoa a entender o que está pesando essa balança para os contras. E, às vezes, uma coisa, né, que esteja ali nesse contra é tão valiosa para a pessoa que ela só uma coisa é capaz de fazer a balança pesar mais para o contra do que para o pró. Por exemplo, eu teria que deixar de comer coisas que eu gosto, porque isso pode significar para uma pessoa que ela não vai poder ir numa festa, que ela não vai, né, mais poder ir no aniversário da vizinha, que ela vai ter que evitar ir comer um bolinho na casa da mãe dela no fim da tarde. Isso às vezes tem um valor muito grande para a pessoa. Então, só isso já é suficiente para ela dizer, não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, é importante a gente ajudar a pessoa a identificar os contras e trabalhar. Por exemplo, tenho medo de tentar e não conseguir de novo. Aqui, talvez seja o momento da gente convidar, se a gente tiver aí na equipe, né, um psicólogo, fazer um grupo, trabalhar a questão desse medo, né? Eu teria que deixar de comer as coisas que eu gosto, talvez convidar um nutricionista, pensar em alternativas, o que você poderia preparar, de repente, em casa, né, que você pode levar na casa da sua mãe e que está mais alinhado com o que seria melhor que você comesse nesse momento, né? O que você pode, inclusive, apresentar para a tua família que talvez eles também vão gostar, né? E que não vai ser nesse momento, que não vai causar tantos prejuízos para a tua saúde, né? Então, aqui entra a nossa ação, né? Vocês vão vendo que em vários momentos eu vou trazendo as nossas entradas aí.
E agora eu vou falar do último pilar, que são os processos de mudança, que são as ações que as pessoas utilizam para mudar de um estágio para o outro, tá? São orientações úteis que os profissionais de saúde podem utilizar para subsidiar a mudança de estágio, como eu comentei, né? E aí a gente tem 10 processos de mudança, sendo que 5 são processos cognitivos e experimentais e 5 são processos comportamentais. A gente divide eles assim didaticamente, e até porque esses processos, esses 5 primeiros, a gente vai usar eles mais nos estágios pré-contemplativos e contemplativo. E os processos comportamentais, que dizem mais da mudança efetivamente de comportamento, a gente vai usar mais na decisão, na ação e na manutenção, tá? Então, a gente não precisa decorar o nome de cada um desses processos, mas só para a gente entender por onde pode caminhar a nossa conversa com o usuário, quando a gente estiver trabalhando em mudança de comportamento, tá? Então, o primeiro é o aumento de consciência. O que é isso? É o aumento do conhecimento sobre as causas e as consequências de determinado comportamento. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode perguntar: o senhor já ouviu falar de diabetes? O que o senhor ouviu falar? O que a senhora conhece sobre como a insulina e o açúcar no seu sangue interagem? O que a senhora já ouviu falar de insulina? Você gostaria que eu explicasse um pouquinho mais a respeito disso? Né? Pode ser que a pessoa diga: não quero. E tudo bem, a gente respeita. Sem problemas. Se em algum momento você quiser saber mais a respeito disso, eu vou estar aqui na unidade para te orientar com o maior prazer. Tenho certeza que você vai ficar surpresa de conhecer um pouquinho mais sobre isso, e eu acho que é muito importante que você saiba, já que é uma condição de saúde que você vai precisar conviver aí pelo resto da sua vida, né? Então, é a gente fazendo uma abertura, criando abertura para o usuário despertar o interesse dele, inclusive, né, e não punindo, né, ou colocando medo. Você sabe o que é diabetes, você precisa cuidar, né, porque o medo a gente sabe que ele é suficiente para mudar comportamento a curto prazo, em alguns casos, né, muitas vezes não também, mas não é o medo que vai fazer a pessoa mudar, né, então é mais um lugar da curiosidade, da educação em saúde mesmo, que a gente se coloca aqui, tá? Um alívio dramático seria expressar e experimentar os sentimentos relacionados ao problema e à sua solução. O que é isso? É você dizer para a pessoa assim: o senhor está com diagnóstico de diabetes, o que o senhor está pensando sobre isso, né? O que está passando pela sua cabeça agora? Ou você vai ver o não verbal da pessoa, né? Muitas vezes vai ficar agitada, ou vai ficar, né, uma expressão um pouco mais preocupada. Perguntar: eu tô vendo que você parece estar um pouco preocupado, né? O que tá passando pela sua cabeça? Quando eu te falo que você tem diabetes, o que passa pela sua cabeça? E aí a pessoa vai te falar: eu acho que eu vou morrer, eu tenho um vizinho que teve diabetes e teve problemas e teve que, enfim, amputou o pé, né? E aí a gente vai dizer: sim, isso é uma consequência quando a gente não cuida do diabetes, mas é possível cuidar. Né? Então é importante que a gente possa falar mais sobre isso. Você gostaria de saber mais sobre como funciona o diabetes? Né? Então a gente pode ir trabalhando dessa forma. A reavaliação do ambiente. Como o comportamento afeta o ambiente e as pessoas ao seu redor. Então, como que a sua mulher está lidando com isso? Né? Vamos pegar o caso aqui da Sandra e do Paulo. Seu Paulo, como que a Sandra está lidando aí com o fato de que você não está cuidando muito bem da sua saúde? Ah, ela anda muito preocupada, eu vejo que ela não está dormindo à noite. Ah, e como que isso te afeta? Como que você se sente em relação a isso? Ah, eu queria que ela ficasse bem, eu não gosto quando ela se preocupa tanto. Ah, entendi. E aí, né? O que a gente vai fazer com isso? Né? Como que a gente vai fazer para melhorar isso, para mudar isso? Percebem que aqui ele estava pré-contemplativo, e aí, de repente, ele vai começar a pensar: não, pô, eu preciso pensar sobre isso, né? Ele vai começar a identificar, né, onde que isso afeta ele. Autorreavaliação, a avaliação de si mesmo com e sem o comportamento de risco. Então, como que seria a minha vida se eu parasse de fumar? Como que eu me sentiria? Né? E se eu continuar fumando? Ah, se eu continuar fumando, eu vou morrer logo, eu não vou durar mais nem 10 anos. Ah, e por que você quer viver mais de 10 anos? Ah, eu quero viver para ver meus netos crescerem, né? Quero poder viver porque eu gostaria de ficar aqui, eu tenho muitas coisas que eu quero realizar, tenho muitos sonhos. Ah, entendi. Então, se você parasse de fumar, você conseguiria ter mais tempo de vida, provavelmente. Sim, com certeza, eu ia me sentir melhor, né? Então, aqui o próprio usuário, o paciente, ele vai dizendo em favor dessa mudança, né? E a liberação social, que seria identificar e criar alternativas no ambiente para o comportamento de risco, né? Então, vamos pensar, por exemplo, quando que você percebe que tem mais chance de fumar um cigarro, por exemplo? Quando eu vou no bar,
tomar uma cerveja com os meus amigos. Entendi. Então, você está me dizendo que se você quer parar de fumar, lá é um lugar que você pode ter mais chance de fumar. E por que você vai lá? Eu vou lá para me divertir, me distrair, a vida é muito, né, estressante de trabalho, etc. Entendi. E o que mais você poderia fazer para se distrair que não fosse ir lá no bar, né? Então, a gente vai criando alternativas. Se o que você está procurando é relaxar, onde mais você poderia relaxar que não fosse no bar, porque isso está causando um problema para você, certo? Os processos comportamentais, aí já, como eu comentei, vamos falar mais, né, já do momento onde a mudança de comportamento efetivamente está acontecendo, né, e aí a gente fala então da autoliberação, que é a crença na própria capacidade de realizar a mudança que se propõe e o comprometimento com a sua realização. Isso aqui é autoeficácia, né, gente? Então, aquilo que eu falei ali na autoeficácia se aplica aqui, a gente ajudar a pessoa a pensar em pequenas metas, trabalhar pequenas metas e fortalecendo a autoeficácia. Gerenciamento de reforço. O indivíduo é recompensado por ele mesmo e por outras pessoas pela mudança de comportamento. O profissional de saúde aqui tem um papel importante, que é valorizar essa mudança. Ó, parabéns. Isso a gente faz muito bem mesmo, né? Já faz parte da nossa prática, né? Lidar, reforçar, né, positivamente as mudanças de comportamento, e a gente também pode estimular familiares e amigos a também terem esse comportamento de valorizar as mudanças, né? Mesmo que sejam pequenas. Relacionamento de auxílio. Relacionamentos que oferecem apoio e acolhimento como suporte para a mudança de comportamento. Então, pode ser também aqui familiar, né, se tiver essa rede de apoio aí, né, entre os familiares ou amigos, mas também o profissional de saúde, que é uma pessoa que a gente pode recorrer, inclusive quando a gente está percebendo que tem algum pensamento gatilho e pode eventualmente recair, né. Então, é alguém que a gente vai poder falar das nossas angústias, que vai poder ouvir a gente, acolher a gente, para poder evitar, né, um retrocesso, digamos assim, nesse processo de mudança de comportamento. Condicionamento contrário, a aprendizagem de comportamentos mais saudáveis que possam substituir os comportamentos que deseja mudar. Então, aqui, a gente, de fato, já está falando de comportamento, né? Então, por exemplo, eu parei de fumar, mas eu tô percebendo que eu tô muito ansiosa e acabo comendo muito e tô engordando, né? E aí eu tô pensando em parar de voltar a fumar, né? Tô pensando em voltar a fumar. Bom, o que você acha se a gente sabe que tem uma estratégia que pode funcionar? Por exemplo, picar cubinhos, né? Palitinhos de cenoura, pepino, para você morder, comer, quando você se sentir ansioso, né? Então, aqui a gente já está introduzindo um comportamento que pode substituir, né, aquele comportamento que a pessoa está querendo retomar, que é um comportamento que ela já antes queria mudar, né? E o controle de estímulos, que é evitar os estímulos que possam favorecer a manutenção do hábito que se deseja mudar. Então, se eu quero parar de comer chocolate, é melhor eu não ter chocolate em casa, né? Então, eu vou criando uma certa contingência aí para que eu não esteja exposto ao meu comportamento de risco. Em alguns momentos, o convívio social pode oferecer muitas, né, oportunidades de exposição ao comportamento de risco. A gente precisa cuidar para não se privar de todos esses momentos sociais, mas também para entender quando a gente está fortalecido o suficiente para poder se expor, né, sem tanto risco de recair ou de ter um lapso. Bom, isso é o que eu ia trazer hoje, né, sobre o modelo transteórico. É uma aula introdutória, claro, eu não me proponho aqui a limitar, a explorar tudo, né, sobre o modelo transteórico. Tem bastante coisa na literatura que vocês podem pesquisar e procurar para poder saber mais a respeito. E eu fecho a nossa aula aqui com uma pergunta novamente, né, vamos pensar sobre os nossos hábitos? E aí a gente vai para a próxima atividade aqui da trilha, e lá vão ter as perguntinhas também para a gente poder anotar no nosso diário sobre os nossos próprios hábitos e onde eu estou aí, né, pensando nos estágios de mudança, se eu consigo me localizar, e se eu consigo localizar alguns personagens também da família da Sandra e do Paulo, tá bom? Agradeço muito a atenção, deixo um beijinho aí para vocês e vou voltar na aula de entrevista motivacional para falar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Tchau, tchau!